Olá a todos, estamos aqui então para mais um vídeo de opinião, desta vez mais de dois livros. Dois livros para o meu projeto Luciteratura, portanto são livros de autores portugueses, neste caso autoras. Já sabem também que todas as opiniões já estão no blog, eu vou deixar os links cá em baixo. E se gostam deste tipo de vídeos, subscrevam o canal, façam like, comentem, porque já sabem que é muito importante aqui então para o Booktube. O primeiro livro é então A Peneia, de Tânia Ganho. Foi por acaso também o primeiro livro que li esta semana e foi a minha estreia com Tânia Ganho. Eu já tinha ouvido há muito tempo opiniões muito boas dos livros da autora, nomeadamente A Mulher Caça, que ainda não tive a oportunidade de ler, mas então parti com grandes expectativas para o A Peneia e é sem dúvida um livro que nos tira ao ar. É a história então de Adriana e Alessandro. Eles eram um casal, têm um filho, o Eduardo, de 5 anos, 4, 5 anos, e a Adriana chega a um ponto em que decide sair de casa porque já não aguenta aquele casamento, todas aquelas pressões do Alexandro. E começa então o seu martírio, e um martírio que vai durar muitos anos. O Alexandro nota-se claramente que é um homem controlador, um homem manipulador, e nós vamos então assistindo ao relato da Adriana a contar não só, e depois lá está, pode ser uma dificuldade para alguns leitores a forma como a autora nos vai contando a história, portanto nós vamos andando aqui para a frente e para trás no tempo, às vezes de forma não sequencial, não linear, portanto temos episódios mais antigos, temos outros mais recentes, e as coisas vão-se assim contando, lá está, uma história de vida em que nós vamos montando as peças e nós vamos tentando perceber então todo este sufoco que Adriana e o filho vivem. O Alessandro é um homem manipulador e é o homem que se vai fazer de vítima, e depois se tenta fazer de vítima perante o tribunal, perante os outros, que tenta mostrar que é um bom pai, é um pai exemplar, e que a Adriana, que é histérica, a Adriana, que é louca, e infelizmente é uma realidade no nosso sistema, não só na nossa sociedade, mas no nosso sistema judicial, e que devia proteger os mais fracos, devia proteger as crianças, e nós percebemos que não é isso que acontece. Foi uma opinião que eu escrevi a quente, eu terminei o livro e a história ficou aqui, e eu tive que logo escrever, não consegui filmar porque não tive a oportunidade, mas tive que então logo pôr a minha opinião em palavras logo na altura, porque é um livro que nos impacta, ou pelo menos a mim mexeu aqui muito comigo. Estes temas mexem muito comigo, um bocadinho também aqui da minha história de vida, e portanto são sempre temas que me impactam, e este foi um livro que demonstra isso, esse sufoco que sentimos, e é um livro que lá está, que me deixou o livro todo aqui com esta sensação de falta de ar, com este desgaste emocional. É um livro que cansa, é um livro que nos desgasta emocionalmente, porque a Tânia conseguiu retratar então tão bem, tão na perfeição, esse desgaste que um indivíduo faz e provoca na vida de outra pessoa por causa de vingança, e nada mais do que vingança, nada mais do que manipulação. E portanto eu percebo que algumas pessoas possam achar que o livro tem partes chatas, que o livro tem partes maçudas, que o livro tem partes de mais no mesmo, porque isso existe. Nós, grande parte do livro, assistimos a situações que se repetem, o mesmo tipo de situações que se repetem. Daí eu achar que passou tão bem essa sensação de desgaste físico, desgaste emocional, que uma pessoa quer provocar no outro. Sim, é um livro que cansa, é um livro que nos desgasta, porque retrata na perfeição o que é essa dificuldade, o que é alguém que tem que viver isso, alguém que tem que passar por isso, e acho que a Tânia conseguiu passar essa mensagem, tal como eu disse, na perfeição. Foi um livro que mexeu muito comigo mesmo, aqui emocionalmente, um livro que me deixou sempre aqui com um aperto na garganta, um livro que é importante para o panorama não só literário, porque é um livro que aborda então um tema que não é falado, que não é muito falado, não é muito divulgado, e um tema também importante na nossa sociedade, uma sociedade que tem que mudar, e não só a sociedade, o sistema judicial e a forma como eles são os senhores doutores.
Eles são os coitadinhos. Tenho que parar e, sem dúvida, foi uma leitura, para mim, 5 estrelas, porque não posso dar mais. Uma leitura que me deixou sempre aqui com este nó na garganta e que mexeu aqui muito. O final, confesso que achei, por um lado, demasiado rápido para todo, lá está, para todo aquele sufoco, para todo aquele desgaste que nós fomos vivendo, aquelas situações de rotina que se repetem e que se repetem, por causa de anormais, e um bocadinho rápido e um bocadinho, eu percebo a ideia de paz, foi uma tentativa de trazer paz para as personagens, mas ainda assim, e apesar de eu ter esta dificuldade com o final, ainda não percebi muito bem se era o final assim ou não, mas todo o livro valeu 5 estrelas, porque não posso dar mais, porque foi sem dúvida um livro que mexeu aqui comigo, que mexeu muito com as minhas emoções, e um livro que tem que ser lido e que tem que servir também de alerta para a sociedade no geral, para o sistema judicial. As coisas têm que mudar. Fantástico, 5 estrelas, e se já tinha curiosidade em ler os outros livros da autora, ainda mais fiquei, porque foi sem dúvida uma estrela fantástica. A sério, leiam. Não é um livro fácil, lá está, por esta questão de repetição, mas isto acontece, isto é real. A forma como há pessoas que manipulam os outros, que jogam com os outros, que brincam com os outros, que brincam com a vida dos outros, com os sentimentos dos outros, e que se fazem depois, lá está, de coitadinhos, que se fazem de vítimas, e que, a sério, estas situações acontecem, acreditem, e esta sequência de anos a fio, as pessoas passarem mais do mesmo, existe e é real. Por isso é que eu achei, lá está, é cansativo no sentido de desgaste emocional da vítima, da pessoa que está a viver aquilo, portanto é real, e aquele sufoco, a Tânia conseguiu isso, conseguiu mexer muito comigo, portanto 5 estrelas, um livro sem dúvida recomendadíssimo, e que é difícil de ler por esta sensação, por estas emoções, mas é um livro completamente necessário e completamente fundamental. O outro livro que eu li, Lugar das Coisas Perdidas, de Susana Piedade, mais um livro então aqui para o Lucido Tortura, e eu esqueci-me de dizer, mas foram os dois livros, os dois e-books gentilmente cedidos pela Leia, a quem eu muito agradeço, e este é mais um tema complicado de ler. Temos então a história de uma mãe, Mariana, numa aldeia, uma vila relativamente pequena, em que um dia a sua filha Alice desaparece. E nós vamos então acompanhando a história, não só da Mariana, que nos vai sendo contada, e também das outras, como é que se diz, dos outros habitantes dessa pequena aldeia, dessa pequena vila. Histórias que se vão interligando, histórias que se vão intercursando, histórias que se vão mexendo aqui, uma tentativa de uma população unir esforços para então descobrir o que é que aconteceu a Alice, onde é que está a Alice, e depois pequenos segredos que se vão então desvendando, e nós vamos tendo ali pequenas pistas ao longo então dos capítulos, porque depois vamos tendo capítulos de determinados pontos de vista, de determinadas personagens então, desse meio pequeno. Eu gostei muito mesmo, gostei muito desta construção, desta vivência da aldeia, desta vivência de meio pequeno e destas histórias que se cruzam, cada um com as suas histórias. Eu gostei mesmo muito disto e desta montar de puzzle, vou-lhe chamar assim, a forma como a Susana foi criando então esta história. Temos, lá está, então como ponto principal, como tema principal, o desaparecimento da criança. Um tema, uma vez mais, complicado de ler. E nós vamos sentir ali, ao pouco, essas sensações, esses sentimentos da Mariana, que é a mãe, e a forma como ela tem que lidar então com este desaparecimento da filha. Eu vou dar 4 estrelas ao livro, porque foi um livro que me manteve muito agarrada à história. Não estou totalmente, lá está, satisfeita pelo final. Percebo que também é um final real, é um final que nos dá algumas pistas para algumas coisas. Temos algumas coisas aqui, mas depois não nos dá tudo e não nos dá a conclusão de tudo. Portanto, é aqui um final também assim muito em aberto, e foi isso que comigo não funcionou. Lá está, eu não sou fã de finais em abertos. Eu gosto de coisas
finais mais fechados, e foi um bocadinho muito por aí. Portanto, para mim falhou mesmo a parte final. Eu queria ter um desfecho, eu queria ter uma conclusão, eu queria ter mais. Há coisas que nós vamos descobrindo ao longo do livro sobre outras determinadas personagens, e também foi fácil ir chegando lá e ir montando as peças, e eu gostei muito disso. Tem quase que aqui um esquema de um bocadinho de ponta de policial na forma como a Susana nos vai contando então aqui os diferentes segredos, os diferentes histórias das diferentes personagens. Eu gostei muito, muito disso mesmo. Lá está, para mim falhou na parte de final, mas por uma questão pessoal. Eu gosto de finais fechados, eu gosto de histórias fechadas, eu não gosto muito de coisas em aberto, e normalmente quando são coisas muito em aberto acaba por perder assim um bocadinho o entusiasmo, porque lá está, eu gosto de coisas mais fechadas, gosto de finais fechados, e é muito por aí, mas ainda assim umas 4 estrelas sólidas. Eu vi que, entretanto, a Susana tem outro livro também publicado antes, e fiquei mesmo muito curiosa com este primeiro livro. Tenho que ver se, não me lembro do título, mas fiquei também muito curiosa. Eu na altura li a sinopse, também são, pelo que eu percebi, são várias personagens, várias mulheres, 3 só, que aqui é que ali as histórias se vão intercruzando, e eu gostei muito também da forma como a Susana foi então construindo esta história aqui, na parte de história de aldeia das diferentes personagens. Portanto, muito curiosa então com este primeiro livro, e quero sem dúvida tentar ver se encontro ou na biblioteca ou assim para ler, porque foi sem dúvida uma grande leitura. Umas 4 estrelas bastante sólidas, umas 4 estrelas a tender para o 5. Lá está, achei que para mim falhou mesmo a parte de final aberto. Eu não sou fã, mas já agora digam aí desse lado se vocês gostam de finais mais fechados ou finais em aberto, e que há a possibilidade ou de uma continuação, ou a possibilidade de o próprio leitor tentar imaginar o que é que será, o que é que não será. Portanto, digam-me, ou às vezes também pode acontecer em determinados géneros preferirem finais em aberto, e determinados géneros e depois outros finais mais fechados. Portanto, também, às vezes também acontece em histórias, por exemplo, romances românticos, se calhar não me importo tanto de finais mais em aberto e que dá asos então à imaginação. Agora, histórias, e neste caso mais aqui na onda então do policial, de que joga aqui então com temas fortes de desaparecimento de crianças e outros temas que fomos tendo do livro, temas também da sociedade, traição e abusos. Portanto, gosto de coisas mais fechadas. Eu vou então ficar por aqui. Digam-me se leram algum destes 2 livros. Valem os 2 muito a pena, são boas escolhas, boas autoras, sem dúvida, que me proporcionaram, sem dúvida, grandes leituras aqui muito emocionais. E pronto, eu vou então ficar por aqui. Um beijinho e até ao próximo vídeo.